E ouvi o número dos assinalados, e eram 144.000 assinalados, de todas as tribos dos filhos de Ashuru. Da tribo de Judá havia 12.000 assinalados. Da tribo de Ruben, 12.000 assinalados. Da tribo de Gade, 12.000 assinalados. Da tribo de Aser, 12.000 assinalados. Da tribo de Naphtali, 12.000 assinalados. Da tribo de Manassés, 12.000 assinalados. Da tribo de Simeão, 12.000 assinalados. Da tribo de Levi, 12.000 assinalados. Da tribo de Sacar, 12.000 assinalados. Da tribo de Zebulon, 12.000 assinalados. Da tribo de José, 12.000 assinalados. Da tribo de Benjamim, 12.000 assinalados. Apocalipse, capítulo 7, versículos de 4 a 8. Shalom. Boker Tov, são 7 horas e 59 minutos, em pleno Shabbat, dia 2 de agosto de 2016, dia 29 do 4, lua solar. E nós estamos aqui para iniciar, então, mais um estudo. Nosso último estudo nós falamos sobre a questão dos 144.000. Eu sei que muita gente interpreta um pouco diferente aquilo, mas eu creio que aquele estudo tenha sido bastante, embora curto, bastante informativo, E hoje nós iremos estar falando sobre Efraim ser a grande multidão. E aí então ficará mais claro ainda o estudo passado. Façamos uma oração. Poderoso Pai, Criador Yahu, te agradeço, Pai, por esse Shabbat, por essa paz. Te agradeço pelo dia de descanso, te agradeço por podendo estar aqui falando logo cedo sobre sua palavra. Agradeço a Ti, Pai, por aqueles irmãos que têm nos trazido. Agradeço por aqueles que têm nos ajudado. Precisamos de ajuda ainda esses dias, para não podermos parar nosso trabalho, mas nós acreditamos que o Senhor já está tocando no coração daqueles que se beneficiam do nosso trabalho. E pedimos a Ti, Pai, que tenhamos um restante de Shabbat em paz e tranquilo, com muito descanso. Em nome de Yahushua HaMashiach, que assim seja. Bom, então conforme eu disse, nós vamos estudar hoje sobre Efraim ser a grande multidão. Observe, é melhor que nós declinemos a crer que enquanto Yahushua vai reunindo as nações, afinal ele desde o primeiro século ele disse que ele não tinha vindo a não ser para reunir as ovelhas perdidas da casa de Ashuru, Dentro desse chamado de Yahu se encontra o Efraim, que há tanto tempo se perdeu, em 721 antes da Era Comum. Então nós vamos estabelecer, conforme as Escrituras, que as 10 tribos e meia se converteram efetivamente em gentios, as tribos do norte, perdendo a sua identidade, mas não a sua linhagem. Ou seja, a linhagem de Efraim, ela não tem nada a ver com a nossa prática religiosa, para aqueles que ainda a têm, nem com a falta dela. O profeta Oséias, foi enviado exclusivamente ao norte, justo antes do seu cativeiro assírio. Vamos ler o que diz o profeta Hoshea, em seu livro, no capítulo 1, versículos de 1 a 9. Nós lemos assim: Palavra de Yahu que foi dirigida a Hoshea, filho de Beere, nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Ashuru.
O princípio da palavra de Yahu por meio de Hoshea, né? Disse, pois, Yahu a Hoshea. Vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra certamente se prostitui, desviando-se de Yahu. Foi, pois, Hoshea e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. E disse-lhe Yahu: põe-lhe o nome de Gisel, porque daqui a pouco visitarei o sangue de Gisel sobre a casa de Gel, e farei cessar o reino da casa de Ashuru. E naquele dia quebrarei o arco de Ashuru no vale de Gisel. E tornou ele ela a conceber, e deu à luz uma filha. E Ru disse: põe-lhe o nome de Lo-Ruamá, porque eu não tornarei mais a compadecer-me da casa de Ashuru, mas tudo lhe tirarei. Mas da casa de Arudá me compadecerei, e o salvarei por Yahu seu Ru, pois não o salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. E depois de haver desmamado a Lo-Ruamá, concebeu e deu à luz um filho. E Ru disse: põe o nome de Lo-Ami, ou seja, não meu povo, né? Porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Ru. Então, meus irmãos, nós podemos observar aqui nesses versículos, né, do 1 ao 9 do capítulo 1, que o profeta Hoshea diz ao Yashuru de Efraim, ao do norte, né, ou simplesmente a casa de Ashuru, né, que seu reino vai chegar a seu fim. E que serão mais o povo de Yahu, né, e que não serão mais o povo de Yahu, e que Yahu não terá compaixão. Nunca mais deles, né, e deixará de ser seu Ru. Mas de maneira milagrosa, é incrível, né, no verso 10 do mesmo capítulo ainda, nós lemos até o 9, né, o mesmo povo, ou seja, o Yashuru de Efraim, né, volta a aparecer ou a nascer de novo. Desta vez não como uma nação corporativa, como era Yashuru do norte, mas sim como indivíduos que se converteram em filhos, que vão retornando a Yahu. Observe o que diz Hoshea no capítulo 1, versículo 10. Todavia, o número dos filhos de Ashuru será como a areia do mar, que não pode medir-se nem contar-se. E acontecerá que no lugar onde lhes dizia: vós não sois meu povo, se lhes dirá: vós sois filhos do Ru vivo. Então é interessante nós notarmos que em 10 versículos é contado por Hoshea a queda de Ashuru do norte, a sua assimilação pelos gentios e o seu retorno nos finais dos tempos, mas já não como nação, mas sim como indivíduos, todos indo pelas velhas, antigas veredas, né? Então esse versículo que nós acabamos de ler refere-se a estes, né, anteriores nortistas como mais numerosos, né, que a areia do mar. Diz que os números dos filhos de Ashuru seria como a areia do mar. Vamos ler aqui Apocalipse 7:9, que nos diz assim: depois dessas coisas, olhei, e eis que uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante Yahushua HaMashiach, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Ru, que está sentado no trono, e ao seu Mashiach. Vocês viram que nós lemos, né, do 4 ao 8, antes de iniciarmos
o estudo, onde nós encontramos aquelas 12.000 tribos de cada uma das 12 tribos. E agora nós vemos que lá não tem a tribo de Efraim. E nós sabemos, né, que Efraim foi elevado por Yaakov, né, naquele momento da bênção, ao primogênito. E o próprio Yahu diz que Efraim é o primogênito de Ashuru. Observe, lá onde tem as 12 tribos, 12.000 de cada tribo, não consta Efraim. Consta Yosef, José, né, que é o pai dele. Consta Manassés, que é o irmão dele. Mas não consta Efraim. Isso significa que é o Yashuru de Efraim que está destinado a produzir os milhões ou bilhões de filhos cheios do Espírito, de santidade de Yahu, indo para Yahushua, prometidos aos patriarcas. Isso nos é confirmado, né, tanto em Apocalipse, como nós vimos ali, vamos ler de novo, que diz: depois dessas coisas olhei, depois dessas coisas quais? Depois de Yahuanã ter visto 12.000 assinalados de cada tribo, das 12 tribos. Aí ele diz no 9: depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Mashiach de Yahu, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Hu, que está sentado no trono, e ao seu Mashiach. Então, nós entendemos que essa grande multidão é justamente o Yashuru de Efraim, retornando. Em Hosea, no capítulo 11, versículo 11, nós lemos o seguinte: e os filhos de Yahudá e os filhos de Ashuru juntos se congregarão, e constituirão sobre si uma só cabeça, e subirão da terra, porque grande será o dia de Gisel. Percebem? Então, ele está nos dizendo que o Yashuru de Yahudá, que são os Yarudins, né, e mais Beamitas e Levitas, né, e o Yashuru de Efraim, que são as 10 tribos e meias que sumiram, ambos serão salvos por meio do mesmo rei. Porque aqui diz ambos, né? Tanto os filhos de Yahudá como os filhos de Ashuru, juntos se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça, ou um só rei. É interessante que nós temos várias confirmações disso, né? Por exemplo, em Hosea 2, 22 e 23, nós lemos assim: e a terra atenderá ao trigo, e ao mosto, e ao azeite, e estes atenderão a Gisel, e semeá-la-ei para mim na terra, e compadecer-me-ei dela, que não obteve misericórdia. E eu direi àquele que não era mais meu povo: tu és meu povo, e ele dirá: tu és meu Hu. Então nós temos que lembrar que o crer, né, e ir até o Mashiach, mesmo com a trágica ida, vamos dizer, à Igreja Católica ou a alguma de suas filhas, né, ou mesmo ao judaísmo, nem ainda assim muda a linhagem de Ashuru, de Efraim. Segue sendo a mesma. Vamos ver alguns outros versículos, né? Por exemplo, em Hosea 2,11, diz assim: e farei cessar todo o seu gozo, as suas festas, as suas luas novas e os seus Shabbatot, e todas as suas festividades. Ou seja, Hosea está profetizando que uma vez que a casa do norte de Ashuru, Efraim, né, fosse dispersa pela Síria, perderia totalmente a sua identidade, porque Yahu faria
que se esquecessem do Shabat, das Moedim, festas, né? Porque Yahu faria e também esquecer dos Rosh Hodesh, ou seja, das luas novas. Ele apartaria esses sinais visíveis, né, vamos dizer assim, do israelismo, que não é uma religião, do povo, a fim de facilitar sua assimilação entre os verdadeiros gentios. Em seu estado de assimilação com os gentios, né, referenciariam, né, a Yahu como Baal. Olha que interessante, que significa Senhor em português. Encontramos essa verdade em Hoshea 2, no capítulo 16 e 17, que nos diz o seguinte: E naquele dia, diz Yahu, tu me chamarás meu marido, e não mais me chamarás meu Senhor. E da sua boca tirarei os nomes de Baalins, e não mais se lembrará desses nomes. Quais são os nomes de Baalins? Os santos, o próprio Jesus Cristo, Maria, enfim, todos aqueles nomes utilizados do lado de Yahudá, Hashem, Elohim, que Elohim é o pai de Baal, né? E por aí por diante, entendeu? Então, e da sua boca tirarei os nomes dos Baalins, e não mais lembrará desses nomes. Mas observe, quando retornarem a Yahu, né, por intermédio do Mashiach, que os emissários deles estarão recolhendo esse povo, né, eles abandonarão para trás os nomes aprendidos no cristianismo, no judaísmo e em outras religiões humanas. Eles vão estar em toda parte do mundo. E começarão a conhecer e a chamar Yahu por Ish, que significa meu marido. Aqui nós já derrubamos também aquela tese da igreja de dizer que a igreja é a esposa do Mashiach, né? Não existe igreja, existe sim a nação Yashuru, que é a esposa de Yahu. Yahu é Ish para Yashuru, né? Essa profecia que nós estamos falando, ela coincide com a que encontramos em Hoshea 1:10, que nós lemos agora há pouco. Mas vamos ler agora Hoshea 4:17, para ficar mais claro, né? Diz assim: Efraim será entregue aos ídolos, deixa-o. Aqui Yahu diz a Yahudá, que é o Yashuru do Sul, que se afaste de Efraim, posto que se uniu à idolatria, que então não tivesse mais contato, não estivesse próximo. Em Hoshea 5:9 diz assim: Efraim será para assolação no dia do castigo. Entre as tribos de Ashuru manifestei o que está certo. Nós lemos a respeito de que a herança de Efraim ficará desolada, a respeito da qual se diz, né, que Yahushua voltará a dar-lhe vida. E nós encontramos sobre isso, né, em Isaías 49, versículo 5, versículo 6, que nos diz assim: E agora diz Yahu, que me formou desde o ventre para ser seu servo, para que torne a trazer Jacó, né? Porém, Yashuru não se deixará juntar. Contudo, aos olhos de Yahu serei glorificado, e o meu Ru será a minha força. Disse mais: pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó, em diáspora entre os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Percebem? Como as coisas começam a se encaixar? Prosseguindo, vamos ler o que está, né, o que Hoshea diz no capítulo 5 do seu livro, versículo 15, até o versículo 6, até o capítulo 6, versículo 2. Diz assim no 15: Irei e voltarei ao meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem minha face. Estando eles angustiados, de madrugada me buscarão.
Aí o capítulo 6, 1 e 2. Vinde e tornemos a Yahu, porque ele despedaçou e nos sarará. Feriu e nos atará a ferida. Agora presta atenção no 2. Depois de 2 dias nos dará a vida. Ao terceiro dia nos ressuscitará. E viveremos diante dele. Então observe. Yahushua, após a sua morte, ressurreição e os 40 dias aqui na terra, ele foi para a eternidade, ou aos céus, como você preferir, né? Glorificado, com o corpo incorruptível, etc. Mas depois de 2 dias, ou seja, 2000 anos, Efraim será ressuscitado para que pudesse viver, tanto do ponto de vista físico como do espiritual, aos olhos de Yahushua. No contexto vemos que as 12 tribos, né, da anterior casa de Israel, ou de Ashuru, né, eu prefiro sempre usar os nomes corretos, né, então Yashuru, presenciarão o avivamento e a restauração nacional depois de 2 dias ou 2000 anos, depois do nascimento do Mashiach Yahushua. O sinal de que o castigo de Efraim, a 13ª tribo, né, está chegando a seu fim, é que a cegueira sobre a sua verdadeira identidade está sendo eliminada a cada dia. E a cada dia mais rapidamente abandonam a grande Babel e buscam onde encontrar seus irmãos espalhados por todo o globo terrestre. Nós temos visto todos os dias muita gente deixando Babel, né, realmente obedecendo, né, ao pedido de nosso Pai, quando ele diz: sai da Babilônia, povo meu, né, em Apocalipse 18:4. O sinal de que o castigo de Arrudá está também chegando ao seu final é o início do seu reconhecimento do fato que Yahu já enviou o seu Mashiach há quase 2000 anos. Nós vimos no começo desse ano o Sinédrio reunido por causa do calendário. Outro sinal de que eles já estão sabendo que estão errados. E isso vai aproximar, porque um dos sinais principais de Efraim, além de conhecer a profecia, é o calendário lunisolar. É voltar ao calendário da palavra. O calendário contido desde Gênesis, né? No 4º dia. Vamos ler agora o que nós encontramos em Rocheia 7:8, que nos diz assim: Efraim se mistura com os povos. Efraim é um bolo que não foi virado. Então aqui nós encontramos a afirmativa de que Efraim se juntou com os idólatras. E é evidente que para se encontrar com Efraim de Ashuru, é preciso ir buscá-lo entre os pagãos. O versículo 11 do mesmo capítulo 7, né, de Roché, diz o seguinte: porque Efraim é como uma pomba ingênua, sem entendimento. Invocam o Egito, vão para a Síria. Ou seja, esse versículo ele afirma que o caminho às nações passava pela Síria. Em Rocheia 8:8 nós lemos assim: e Ashuru foi devorado, agora está entre os gentios como um vaso em que ninguém tem prazer. Isso reitera, né, com termos ainda mais claros, que Ashuru, Efraim, seria absorvido pelas nações gentílicas. A palavra hebreia que significa absorver é bala, que quer dizer literalmente converter-se em uma carne ao ser devorada ou capturada. Da mesma maneira que desaparece literalmente a carne que come os seres humanos, né, e se converte em carne como o corpo da pessoa, e Ashuru, efraimita, né, converter-se-ia em um e seria o mesmo que as nações gentílicas. Nas escrituras, a expressão goi é um termo coletivo, né, para uma nação, e nunca se usa goi nas escrituras de uma maneira pejorativa contra uma pessoa.
posto que gentios quer dizer nações corporativas e gentil, nação corporativa. Existem várias referências à nação de Ashuru, como Yashuru Goi, em lugar de Am e Ashuru. Tá? Como vimos acima em Roché 8,12, né? Escrevi-lhes as grandezas da minha lei, porém essas são estimadas como coisa estranha pelos efraimitas, né? No começo. Afirma que Efraim teria que viver entre as nações ou entre os gentios, né? Como se o severo castigo por considerar a Torá como algo estranho. Por mais que Ahu propôs compartilhar a Torá com Efraim, ele não desejou nenhuma parte dela, se sentindo limitado por ela. Isso deve soar-lhe, né, vamos dizer, familiar? Deveria, né? Pois é o que pensa a maioria dos que se dizem crentes, que não sejam da tribo de Arudá. Quer ver? Em Roché 9,11 ele ainda diz assim: quanto a Efraim, a sua glória como ave voará. Não haverá nascimento, não haverá gestação, nem concepção. Nessa passagem, que é muito comovedora, né? Pois afirma que o Yashuru de Efraim escapará, voando como um pássaro, onde não haverá nascimento, onde não se levará os filhos na matriz, onde não existirá concepção como o Yashuru, né? Porque eles vão nascer como sendo da nacionalidade de onde eles estiverem. E nós vemos isso reiterado no versículo 17, que diz assim: o meu Ru os rejeitará, porque não o ouviram, e errantes andarão entre as nações. Então, de forma muito clara, né, de que o Yashuru de Efraim estava destinado a perambular entre as nações. E que nos últimos dias, desde o nascimento do Mashiach, há 2000 anos, até o momento em que ele retornar, como ele mesmo disse, ele estaria buscando as ovelhas perdidas à casa de Ashuru, para unir os dois povos em um, ou seja, Yashuru do norte e Yashuru do sul. E isso nos demonstra que estamos fazendo esse trabalho para Yahushua, né? Quando ensinamos isso e vemos centenas de pessoas entendendo, e vemos centenas de pessoas deixando Bavel, e vemos centenas de pessoas que vão a cada dia conhecendo mais a Torá, a cada dia vão praticando mais a Torá. E observe, eu digo centenas de pessoas que eu tenho visto. Agora imagina quantos emissários não existem. E todos eles levando as pessoas para esse caminho. Existem muitos falsos profetas? Sim. Né? Principalmente esses que misturam o judaísmo nessa história toda, que não tem nada a ver. Porque, como nós sabemos, a tribo de Yahudá, né, que pratica o judaísmo, também está sendo castigada. Eles também não estão praticando o correto. Eles estão ali para manter viva a Torá, para guardar a Torá. Mas nós sabemos que para eles tem muito mais valor o Talmud e o Zohar. Eles, por exemplo, guardam as festividades, o Shabat, tudo em dias errados, porque eles não se utilizam do calendário verdadeiro. Já o povo de Ashuru, de Efraim, que está chegando, já vem trazendo dentro de si um conhecimento a respeito da Torá, que vai sendo recebido pelo Espírito de Santidade de Yahu, e também de seu calendário. E assim vão voltando às antigas veredas, que esse é o propósito, né, de se unir todo o Efraim. Bom, o nosso estudo hoje foi curtinho. Eu espero que seja claro, né?
ele seria, vamos dizer, um complemento ao estudo que nós fizemos sobre os 144 mil, que algumas pessoas disseram, não, mas os 144 mil é grande multidão. Não, não são. Me desculpe, mas você está equivocado se você pensa assim. Tá? Não tem nada a ver. Então é isso, meus irmãos. A grande multidão que está lá em Apocalipse 7:9 é realmente a tribo de Efraim, o Yashuru do norte, vindo aos milhões se unir ao povo de Yahudá. Então eu desejo um restante de Shabbat muito tranquilo para todos vocês. Eu creio que vocês vão ver isso aqui após o almoço e também irão receber a apostila. E eu peço àqueles que reconhecem o trabalho que fazemos, né, que de alguma forma, né, são beneficiados por ele, que colaborem conosco. Nós retornamos ao aluguel, nós estamos novamente naqueles problemas, né, naquelas tentações econômicas, e precisamos de sua ajuda. Como eu sempre digo, se cada um desse 10, 20, 30 reais, nós cobriríamos todas as despesas e poderíamos nos dedicar muito mais ainda para estar pesquisando, para poder passar a palavra de Yahu na forma que ela foi escrita, aprendendo do seu próprio espírito, né? E com certeza 10 ou 20 reais, 30 não vão modificar muito a sua vida. Para nós vai. Então, meus irmãos, por favor, entre em contato comigo ou entre no nosso site, clica em oferta, lá tem os bancos, tem tudo, porque nós estamos realmente necessitados. Então, em nome de Yahushua HaMashiach, eu agradeço a Yahu por tudo, desejo Shabbat Shalom para todos, muita Shalom, muito descanso. Espero que esse estudo também sirva para edificação daqueles que estão chegando. Shalom, shalom. Beijo na testa e no coração, como sempre. Fui. Depois dessas coisas, olhei, e eis que uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono, e perante Yahushua HaMashiach, trajando vestes brancas, e com palmas nas suas mãos. Apocalipse 7:9.